muitas vezes a genética dos animais, elas não são adaptadas para esse tipo de clima, apesar do que a gente já sabe, né, que tanto aves como suínos, eles já estão sendo adaptados para climas mais quentes, porque a gente tem aí essa mudança climática que tem aumentado aí a temperatura durante os anos, né? Então, os animais, eles precisam ter essa adaptação. Ah, mas eles não produzem aqui? Produzem, né? Mas a gente poderia melhorar essa produtividade desses animais contornando essas características ambientais. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu converso com a professora Luana Araújo Sabino. A professora Luana é zootecnista, formada pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ela é mestre em zootecnia, pela mesma universidade, tem doutorado em engenharia agrícola pela Unicamp e atualmente a doutora Luana ela é professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Mais uma vez, mais uma pessoa aí, mais uma conexão sul-norte. É um prazer te conhecer, professora Luana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar disponível para essa nossa conversa hoje. Eu que agradeço, Catarina. É um prazer poder participar e levar informação, e agradecer vocês também do podcast para poder fazer essa conexão realmente, né? É importante porque eu também sou do Sudeste, né? Eu sou paulistana, e a gente do Sul e Sudeste às vezes não tem a noção, né? A dimensão do nosso país, né? O quanto ele é produtivo e o quanto ainda pode ser produtivo. Então, é importante a gente mostrar que em outras regiões, né, que não são, né, normalmente vistas como produtivas na avicultura, também podem ser aí uma opção, né, de produção. Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA à base de algas para o enriquecimento de ovos com DHA de maneira sustentável. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas, altamente concentrada, é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Sim, acho que eu já falei com pessoas de todas as regiões do Brasil, né? É sempre bom, porque mesmo que a gente também já tenha falado com pessoas, né, que trazem informações da sua região, acho que às vezes a gente encontra pessoas que estão em uma cidade diferente, o nosso Brasil é tão grande, né? Então sempre tem alguma coisa nova, né, para a gente conhecer das regiões. Acho que a nossa conversa ela vai ser mais direcionada assim à parte de construções, né, e ambiência na avicultura, que é um tema muito importante, né, especialmente em clima quente, né, e agora a gente fala muito, né, das nossas temperaturas mais elevadas, então é uma realidade para todo mundo. Professora Luana, nessa sua experiência, nesse seu trabalho todo, né, primeiro eu queria começar perguntando como são as construções, né, para a produção de aves aí na sua região, então? Sim. É interessante, Catarina, porque, assim, a gente não tem a dimensão, igual eu falei, da extensão territorial do Pará, né, onde eu estou localizada. Então, realmente, na cidade que eu estou, mais localizada ao sul, sudeste do Pará, a produção ainda ela é discreta, né? Nós não temos ainda uma produção comercial efetiva. Quando a gente vai subindo, para vocês terem uma ideia de extensão territorial, da cidade que eu estou no sul do Pará até Belém é quase 900 quilômetros. Então, assim, realmente é uma distância considerável. Então, a produção comercial mesmo de ovos, de carne, de frango, é mais voltada do centro para cima, do centro para o norte do estado. Né? Aqui, a gente ainda tem uma limitação, principalmente aí em questão de abatedouros certificados. Né? Então, aqui no sul, a gente tem uma produção mais de subsistência, mais um comércio informal nas feiras, né? E temos algumas granjas que produzem mais o caipirão, né? Ou aquele caipira melhorado, né? Mas animais de granja mesmo, com certificação de abate, a gente ainda não tem aqui na minha região onde eu estou inserida.
Mas as construções, em geral, aqui no Pará, por ser uma região quente o ano todo, né, elas devem se preocupar muito com a condição ambiental dentro das granjas, né. Então, nessas granjas já comerciais mais para o norte do estado, elas já são granjas tecnificadas. Então, são granjas com controladores de ambiente, são granjas que possuem aspersores, que possuem ventiladores, muitas vezes, né, quando ela não é muito tecnificada, que possuem a granja tipo túnel, que é aquela totalmente fechada, que faz um controle melhor do ambiente, né? Então, eles já têm essa preocupação e já conseguem produzir tão bem quanto as produções do Sul e Sudeste. Claro que a gente tem alguns gargalos ainda, né, aqui na região, mas a produção, a produtividade, né, dentro dessas granjas tecnificadas, elas são equiparadas aí às produções do Sul e Sudeste por conta dessa tecnificação, né. Agora aqui mais para o Sul e Sudeste, do Pará, a gente ainda tem, construções mais simples, né, são construções abertas, com controles de ventilação a partir de cortinas, com aspersores algumas vezes, mas não em todas as granjas, e com algumas com ventiladores. Por quê? Porque isso gera custo, né, é um custo, para o produtor. Então ele acaba deixando de investir em tecnificação, né, por quê? Porque ele não tem essa questão ainda da comercialização certificada na região. Então, aqui no Sul e Sudeste, as granjas, né, as poucas granjas que nós temos que são um pouquinho maiores, elas acabam investindo em materiais alternativos, né? Então, são feitos aí mais simples, às vezes com a cobertura aí de uma palha, né? O controle mais discreto da temperatura, né? Então, a produtividade desses animais ela acaba sendo um pouquinho menor. Mas ainda assim, como eu disse, né, na produção aí do animal caipira, né, o caipira melhorado, com 90 dias a gente já consegue fazer o abate desses animais. Mas a gente tem esse desafio aí da ambiência aqui na região, que muitas vezes é contornado aí com a utilização da nutrição, né? Então faz aí a utilização de desvios na nutrição para que haja uma melhora no consumo, para que haja uma redução da produção do calor metabólico desses animais, né? E que isso interfira menos aí no calor gerado aí durante a vida desses animais. Uhum. Eu justamente, lógico, tem que ter essas opções alternativas também, né, para quem está iniciando na produção, tem produções menores, para que seja viável, né. Mas usando esse exemplo justamente que você falava do clima quente, que às vezes pode ser até um clima quente e úmido, né, de regiões, né, de fato quentes que a gente tem, que desafios que existem, né, no controle da ambiência em regiões de clima quente, como essa que você está? Sim, aqui, Catarina, a gente tem, um pouquinho diferente do restante do Brasil. Por exemplo, agora nós sabemos que no hemisfério sul nós estamos no verão, né, só que aqui a gente fala que nós estamos no inverno amazônico. Por que no inverno amazônico? Porque chove bastante. Apesar desse ano estar um pouco atípico, né, por conta da escassez de chuva, mas um período, né, é uma época do ano que chove bastante. Então acaba que a temperatura, ela cai um pouquinho, a umidade ela aumenta, né, então a gente tem essa um pouquinho a dificuldade de controle nessa questão, dessa variação, né, da temperatura e da umidade. Por quê? Muitas vezes a gente não tem a a pessoa, né, que entenda do processo, que entenda das características necessárias para a produção de uma ave. E ela acaba fazendo, né, a construção de uma forma errada, de uma forma errônea, e isso vai prejudicar na produtividade desses animais. O ideal é que a gente tenha, né, o consórcio das pessoas que têm a capacidade técnica para poder juntar com os produtores que têm a vontade de produzir, né. Uhum. Então aqui a gente tem um pouquinho dessa dificuldade ainda do controle da temperatura. Para você ter uma ideia, apesar daqui ser o inverno amazônico, nós estamos aí batendo hoje a casa de 26, 27 graus, né. Então são temperaturas elevadas o ano todo.
E a genética, muitas vezes, a genética dos animais, elas não são adaptadas para esse tipo de clima. Apesar do que a gente já sabe, né, que tanto aves como suínos, eles já estão sendo adaptados para climas mais quentes, porque a gente tem aí essa mudança climática que tem aumentado aí a temperatura durante os anos, né? Então, os animais, eles precisam ter essa adaptação. Ah, mas eles não produzem aqui? Produzem, né? Mas a gente poderia melhorar essa produtividade desses animais contornando essas características ambientais. Então, como que a gente poderia, né? Vou colocar dois parâmetros aqui. O da região que é menos tecnificada, que é aqui no sul e sudeste do Pará, e a região mais tecnificada, que é lá para o norte do Pará. Né? Então, na região mais tecnificada, eles já têm as granjas, né, com controles ambientais, controladores, exaustores, aspersores, placas evaporativas. Tudo isso faz com que dentro da granja, né, dentro do galpão, esses animais eles consigam expressar toda a sua genética. Então, se eu trazer um animal com a genética que é lá do sul, né, que é uma região mais fria, ele vai conseguir produzir nessa granja. Por quê? Porque a gente consegue controlar o ambiente lá dentro do galpão, né? Agora, animais aqui no sul do Pará já é mais difícil, porque a gente não tem essa tecnificação dessas granjas, né? Então, nós precisamos de animais com genéticas mais adaptadas para os climas quentes, tá? Não adianta pegar uma genética de um animal de granja, né? Uma granja tecnificada e colocar aqui no sul do Pará. Esse animal, ele vai produzir muito aquém, né? Do que o produtor espera, do que o animal pode produzir. Então, nós precisamos pensar primeiramente na genética desse animal que está sendo inserido aqui. Aqui no Pará, nós não temos empresas que produzem genética, né? Então, nós temos que trazer sempre de fora. Então, tem que trazer sempre esse animal pensando nessa característica genética para clima quente. Outras alternativas que nós temos, né, é fazer as construções utilizando principalmente materiais que são sustentáveis, né? Aqui na região a gente tem muita babaçu, né? Aqui na região do sul e sudeste do Pará não tem uma produção expressiva de açaí, como muitos pensam, né? Todo mundo pensa que no Pará inteiro a gente produz açaí, e não é bem assim. Aqui no sul e sudeste do Pará a gente tem pouca produção de açaí, mas mesmo assim dá para a gente utilizar, por exemplo, a fibra do caroço. Então, quando o açaí ele é despalpado, né, tira a polpa, a gente sobra o caroço. E aqui no Pará, esse caroço é um problema ambiental, porque ele é largado, né, ele é dispensado na natureza sem nenhum tipo de descarte devido. Então, nós podemos utilizar esse caroço para produzir a fibra, né, de fazer a fibra e fazer placas, por exemplo, que podem ser utilizadas nas construções, né? Então, é muito interessante a utilização da sustentabilidade na região. O importante é o quê? Quando a gente pensa em construções, né, de qualquer animal, tá? A gente tem que pensar que essa construção ela tem que ser efetiva, ela tem que ser boa para o animal, ela tem que ser um custo, né, que seja interessante para o produtor, e nós temos que pensar desde o começo parte ambiental, porque não adianta você fazer uma construção agora e depois você querer fazer mudanças, fazer reformas. Isso vai sair muito mais caro para o produtor, né? Então, a gente sempre tem que planejar essa construção, esse galpão antes, pensando sempre na questão ambiental, né? Então, aqui a gente consegue utilizar esses materiais alternativos, reduzindo o custo, melhorando, né, o descarte na natureza e fazendo com que o ambiente também seja agradável para esses animais. Claro que tudo isso associado aí à genética, como eu disse, o animal ele tem que ter uma genética adaptada ao calor e também a gente utilizar uma nutrição adequada para climas quentes, né? Então, igual eu já comentei, né? A nutrição ela não pode produzir um calor metabólico excessivo, porque esse animal vai sentir mais calor e aí ele vai ficar mais desconfortável. Então, tudo isso tem que ser pensado em conjunto: nutrição, genética e ambiente. Uhum.
É interessante muito isso que você falou, né, de projetar construções de acordo com a necessidade da região, né. Lógico, usando as tecnologias que existem, né, no momento, mas justamente pensando no futuro, né. Acho que isso é uma boa mensagem, né, para quem acompanha, da gente pensar, né, em uma produção sustentável e naquilo que tem no futuro. Sim. Uma outra área que você trabalha, né, e está envolvida é aquilo que nós chamamos de zootecnia de precisão, né. De fato, o conceito talvez e os fatores, né, que estão relacionados a esse tema, talvez eles tenham aprimorado ao longo dos anos, né, talvez mudado um pouco esses conceitos. O que que se fala hoje em dia, né, de ferramentas disponíveis, né, na zootecnia de precisão, que podem ser que estão né, disponíveis, né, de fato para serem implementadas, né, na avicultura? É muito legal, né, Catarina, a gente pensar na zootecnia de precisão. O que que é a zootecnia de precisão? É tudo que envolve tecnificação, é tudo que envolve a parte, né, da inteligência. Hoje a gente tem a inteligência artificial falando muito alto em todas as áreas, né, da utilização do ser humano, e não poderia ser diferente também na produção animal, né. Então, a zootecnia de precisão, ela vem como essa tecnificação para ajudar o produtor a melhorar essa produtividade, a melhorar todas as áreas dentro da cadeia produtiva, né. Aqui no Pará, a gente já tem a utilização, por exemplo, de drones, né. Os drones, eles já estão muito fortes. Antigamente, né, antigamente eu digo 2 anos atrás, né, utilizava-se muito os aviões, né, para jogar herbicidas, para jogar fertilizantes, para fertilizantes com os maquinários pesados, né. E hoje a gente já tem a utilização dos drones, que é muito mais rápido, muito mais eficaz, né, porque você faz uma coisa mais localizada. Então, a utilização dos drones para jogar herbicidas, a utilização dos drones para jogar fertilizantes, aonde? De vai ser produzidos os alimentos para os animais, né, produção de soja, produção de milho, tudo isso está se utilizando muito esses drones. Então já é muito interessante essa tecnificação, hoje em dia, né. Na avicultura em si, nós temos outros equipamentos que estão ajudando, né, os produtores a melhorar a produtividade e também na qualidade da carne. Por exemplo, existe um robozinho que faz a apanha dos animais, né, que faz a apanha das aves. Por quê? Quando a gente tem um galpão com 33.000 aves e você coloca 3, 4 pessoas para fazer essa panha, ele quer fazer como? Ele quer fazer rápido, né? Ele quer fazer de uma forma que ele elimine o maior tempo, que sobre o maior tempo possível para ele fazer outras atividades. Então ele vai pegar esse animal de qualquer jeito. A gente sabe de, né, que vários casos que o tratador ou o granjeiro vai lá, pega o animal pelo pescoço, pega o animal pela asa, pega o animal pela coxa, né? E que causam aí fraturas, hematomas, que lá no abatedouro vão ser descartados. Então, é um prejuízo para a cadeia produtiva como um todo, né? Então, são áreas do animal que são comerciais, são áreas mais nobres, né, do frango. Então, realmente, a gente precisa ter uma apanha que seja mais cuidadosa para que isso não aconteça. E esse robozinho é muito legal. Ele tem umas hastes, né, de silicone e ele vai rodando essas hastes de silicone e vai apanhando o animal de forma que ele vai sendo jogado para a esteira. E da esteira ele já cai na caixinha, né? Então o tratador ele não tem contato com o animal direto e esse robozinho ele faz essa apanha sem machucar o animal, né? Mas tem estresse. Qualquer tipo de apanha vai rolar o estresse, né? Mas esse robozinho ele não permite que haja esses machucados nos animais no momento da apanha, que é um momento de cuidado que a gente tem que ter dentro da produção, né, para evitar os desperdícios no abatedouro. Então é muito legal e ele também agiliza o processo, né? Você deixa o robozinho, ele vai pegando, vai encurralando os franguinhos ali e vai pegando com essas cerdas. Uhum. Outro equipamento que nós temos hoje, que já
tem atividade aqui no Brasil, né, em algumas granjas, é o alimentador, né, automático. Então também é um robozinho, né, que ele vai passando, no caso aí, principalmente de suínos, bovinos, que vai passando e vai deixando a ração para esses animais. Nas granjas de frango, a automatização do arraçoamento, né, ou da colocação dos alimentos, já é uma coisa mais antiga, né? A gente já tem aí o sistema de rosca sem fim nos pratos, nos comedouros, né? Então a gente já trabalha com automatização da nutrição já há algum tempo na avicultura. Mas esse robozinho também, por exemplo, num caso de criação de aves sem gaiola, né? É um robozinho que pode ser utilizado para raçoamento dessas aves, tá? Então, é também um equipamento muito interessante. Então, a zootecnia, a gente ainda tem os controladores de ambiente, né? Todos os controladores são controlados automaticamente, dependendo dos sensores que são colocados dentro do galpão. Então, existem sensores espalhados no galpão que vão coletar a temperatura, a umidade, velocidade do ar. E essa condição do ambiente vai informar para o computador, fala, olha, precisa ligar exaustor, precisa desligar, precisa colocar nebulização, né? Então, o próprio computador vai associar aquela temperatura, aquela umidade, aquela velocidade do ar com a necessidade do liga e desliga dos equipamentos. Né? Então, isso também é muito importante e facilitou muito a vida do produtor, né? Que ele não precisa estar lá indo toda hora verificar a condição ambiental dos animais. Então, nesse sentido, assim, facilitou muito a vida do produtor. E vem outras características, né? Nós temos aí pesquisas voltadas, por exemplo, com a filmagem, né? Filmagem, vocalização dos animais, como que o animal se comporta, se ele comporta de um jeito, ele está doente, se ele se comporta de outro, ele está bem, se ele se comporta de um aglomerado, ele está com frio, se ele se comporta de outra maneira, ele está com calor, né? A partir de imagens que são colocadas num sistema de computador também que vai fazer essa leitura. Então, a zootecnia de precisão, ela vem facilitando muito a vida do produtor, né? As pesquisas. E o mais interessante é que essas pesquisas que são elaboradas, desenvolvidas, elas estão chegando no campo, né? Então, o produtor está conseguindo utilizar essas tecnologias de forma efetiva. Não é uma coisa que a gente faz na academia e fica na academia, né? Está chegando no produtor e ele está conseguindo sim utilizar de forma efetiva. Claro que algumas ainda estão com preço mais elevado, né? Mas, por exemplo, o drone. O drone, há uns 5 anos atrás, ninguém tinha condição de comprar. Hoje, a gente vê aqui nas fazendas, todo mundo tem um dronezinho, né? Então, é muito legal a tecnologia, a zootecnia de precisão, que está sendo uma forma efetiva de ajudar na produção, ajudar o produtor, minimizar a utilização, né, de situações invasivas. Toda vez que a gente entra dentro de um galpão, a gente estressa o frango, né? Isso já reduziu bastante. Então, a zootecnia de precisão realmente aí não acho que não chega a mais de 5 anos para estar totalmente um galpão aí automatizado. Uhum. É. Era justamente isso que você comentou agora no final, que eu ia perguntar antes, né, sobre essa conexão de fato que a gente tem entre essas construções, né, mais modernas, esses controles e zootecnia de precisão, ali no caso de vocês, mais pensando talvez na região norte, e essa importância de talvez coletar dados, né, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está também coletando dados em tempo real, pegar talvez essa relação que tem com coisas que a gente já falou em outras conversas, né, propriamente enriquecimento ambiental e a possibilidade de eu ter métricas, talvez para avaliar bem-estar e comportamento dos animais, enquanto isso está acontecendo, ou então as diferentes condições dentro de um galpão e o que eu vou coletar de informação, né, e juntar esses dados, né, para de fato utilizar isso, né, acho que as nossas empresas estão muito interessadas hoje em dia em utilizar esses dados, né, coletados de dentro das nossas instalações, ou talvez comparar construções, né, comparar tecnologias, equipamentos.
Sim. Vejo um pouco É, eu isso. sou eu sou de uma época, Catarina, assim, que a gente tinha muita dificuldade dessa união, né, da empresa, da academia e do produtor. E hoje eu já vejo que isso já facilitou, assim, já melhorou muito, né, as empresas já estão dando mais aberturas, já estão chamando os pesquisadores das universidades para trabalhar junto, né, os produtores já estão abrindo mais portas para que a pesquisa entre dentro das propriedades. Então, tudo isso faz com que a gente consiga desenvolver com um tempo, né, menor, né, porque a gente tem a condição de, igual você falou, de coletar dados, de fazer esse comparativo, né? Então, a gente consegue ter realmente parâmetros para fazer essas melhorias. Então, gostaria também de deixar aí o meu apelo para que continuem aí as empresas, né, e os produtores abrindo portas para a universidade para a gente trabalhar junto e sempre melhorar aí a produção. As minhas palavras são as mesmas, né, acho que eu sempre falo isso, né, a gente precisa muito, dessa união, né, dessa troca de informações, porque acho que todo mundo se ajuda, né, e principalmente em pesquisa e universidade, a fonte de recursos também, né, contribui muito para o desenvolvimento, né, de novas coisas, né, que foram surgindo, que ainda vão vir, né, para ajudar a nossa avicultura, que acho que é todo que todo mundo quer, né, todo mundo que é convidado, todo mundo que grava aqui quer melhorar a nossa avicultura. Eu tenho mais uma pergunta, assim, só para finalizar o tema, talvez, da zootecnia de precisão e como que você vê os desafios, né? Sim. Aqui na região, a gente ainda tem muitas dificuldades, de chegar realmente às tecnologias, né, como eu falei lá no comecinho, as tecnologias na maioria das vezes são desenvolvidas na região sul, na região sudeste, onde nós temos aí, né, a gente sabe que nós temos mais recursos, né, recursos financeiros principalmente. Aqui no norte a gente ainda está engatinhando nessa capacitação, né, de recursos para financiar projetos, para financiar essas pesquisas. Mas a gente está indo, né? Os professores, a academia aqui da região, não só onde eu estou, né, que é a Unifespa, mas nós temos a UFRA, nós temos a UFPA, e que temos professores, nós temos docentes aí que estão na luta dessa pesquisa para melhorar, né, voltado aqui para a região norte. Então, nós temos ainda um pouco dessa dificuldade de financiamento e de chegar esse material para nós aqui. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer a pesquisa com as placas com a fibra de açaí, né? Mas para chegar o açaí aqui, para chegar o grãozinho, como eu disse, aqui no sul do Pará, a gente não tem uma produção efetiva de açaí, né? Então, vem mais do norte do estado. Para chegar aqui, nós temos que enfrentar aquelas estradas que a gente vê aí na televisão, né? Que é a realidade do Pará, infelizmente. Então, nós temos aí essa dificuldade de retirar, né, ou de transporte desse material, né? Nós temos dificuldades financeiras, nós temos vários gargalos que fazem com que essas tecnologias, né, voltadas aqui para a região, elas fiquem ainda aquém do que nós gostaríamos de fazer, né? Mas a gente está aí buscando financiamento, nós estamos buscando principalmente. Eu sempre falo, né, que aqui na região que eu estou é uma região muito produtiva de gado de corte, né? Então, é uma região que produz muito gado de corte que manda para todos os estados do Brasil. Então, para a gente ter alunos, né, os discentes, que trabalham com avicultura, que trabalham com suinocultura, com piscicultura, com apicultura, é muito difícil, porque eles já vêm para a zootecnia, no meu caso, ou para a veterinária, com foco nos grandes animais, nos bovinos, né? Bovino de corte, que é o foco maior, muitas vezes bovino de leite, reprodução, mas os pequenos animais, né, os não monogastos, ficam um pouco esquecidos. Então, quando a gente consegue um discente para trabalhar na pesquisa, é uma alegria sem fim aqui, né? Então, fica também aí o meu apelo aos alunos, aos discentes, que voltem também os olhos para os não monogástricos, que têm um potencial muito grande, apesar de todas as dificuldades que nós temos aqui na região, tá?
E também as outras regiões, né, sul, sudeste, as academias, né, das outras regiões também voltem os olhos para nós, para se unir, né, nós temos aí o que a gente chama dos editais universais, né, então vamos trabalhar para a gente conseguir desenvolver. Ah, professora, mas aí você está falando da gente produzir mais no norte e aí vai desmatar. Qual é essa história do desmatamento, né? Também a gente entra nessa questão ambiental, né? Na questão que a gente está na região que a gente chama de Amazônia Legal, né? E eu sempre falo para os meus alunos, a gente não precisa desmatar mais para produzir mais, tá? Nós temos tecnologia, nós temos capacidade de produzir no espaço que nós temos muito mais, né? Então, voltar esse olhar, né? Ah, eu não quero trabalhar no norte porque vai desmatar. Não, gente. Nós precisamos trabalhar no norte para que não haja mais desmatamento, né? Nós precisamos ter tecnologias e possibilidades de produzir mais no espaço que nós já temos disponível, tá? Então, fica aí o meu apelo também aí à academia para a gente voltar os olhos um pouquinho às outras regiões do país, né? E é isso, Catarina. Eu acho que aqui a produtividade ela tem muito ainda a fazer, né? Nós, como pesquisadores, os produtores, né? Os sistemas, né? MAPA, os sindicatos rurais também precisam voltar os olhos para os produtores, né, de aves da região. Nós precisamos de capacitação, tá? Pessoas treinadas, pessoas habilitadas, pessoas que gostem de trabalhar com aves, né? Porque a gente sabe que é uma área que não é fácil, mas que ela é muito prazerosa, né? Então a gente ainda precisa de capacitação, nós precisamos, eu estou falando assim, um pouco dos gargalos que nós temos aqui ainda há muito a melhorar, né? Então, a capacitação, nós precisamos que o MAPA, o Ministério, volte, né, os seus olhos também para esses produtores, tá? Para que haja um incentivo de abertura de abatedouros certificados, que é um dos principais problemas que nós temos aqui para a produtividade. Eu falo que aqui, Catarina, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu não vou comer frango nunca mais, né? Porque realmente era uma situação que você via, assim, o frango correndo na rua. Aqui na região norte, nós não temos saneamento básico na maioria das cidades. Uhum. Então, o frango ele vai, ele come o esgoto, ele vai, sabe? Aquela situação meio insalubre de consumo. Então, aí isso já está melhorando, né? Junto com a academia, junto com os produtores, a gente vem conscientizando, olha, não pode deixar o seu franguinho solto comendo perto da fossa, né? Não pode deixar seu franguinho solto perto dos outros animais. Então, a gente já vem conscientizando para que haja essa melhoria da parte sanitária também desses animais, da parte ambiental, da parte construtiva, da parte de genética. Então a gente está assim numa empreitada aqui no norte para que a avicultura ela realmente se fortaleça, né, de uma vez por todas e que a gente consiga a produção adequada e uma característica boa, né, uma qualidade boa da carne e do ovo também. Acho que ficam todos esses pedidos, né, para esse olhar, né, que a gente precisa dedicar, na verdade, a todas as regiões, e acho que ali especialmente, né, é importante ter essa conversa, né, para que a gente possa ressaltar esses pontos importantes. Que bom que tem vocês, assim, com experiência em outras regiões também para contribuir, né, para o desenvolvimento da avicultura ali. Para finalizar, na verdade, a gente faz uma pergunta final, professora Luana, né, a gente gosta de fazer ao final dos nossos episódios, né, que é para saber a opinião, né, sua, né, sobre quais as características ou o que que diferencia um bom profissional, um profissional de sucesso na avicultura. Ai, Catarina, é assim, eu acho imprescindível a dedicação, né? Eu falo que eu nunca fui uma pessoa autodidata, sabe? Aquela pessoa de sentar sozinha e estudar e aprender. Tenho muita dificuldade com essa questão autodidata, mas a gente precisa ser dedicado, né? Dedicação
e ser apaixonado pelo que faz. Eu sei que no meu caso, né, eu com, sei lá, 16 anos, eu estava no colégio, e aí na época, né, tinha um livrinho de profissões, e eu passando o livrinho de profissões, eu vi a zootecnia, e me apaixonei, né, e eu paulistana, eh, da capital de São Paulo, então, assim, só prédio, não tinha bicho, né, e aí eu decidi fazer zootecnia. E desde esse momento até hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa apaixonada por essa profissão, né. Então a dedicação, a paixão é o que leva realmente a ter sucesso. E é o que eu falo sempre para os meus, discentes, né, não parar de estudar. A gente tem que sempre estudar, porque a nossa área é uma área muito dinâmica, com muita novidade o tempo inteiro, né. Então a gente precisa sempre se atualizar, sempre buscar informações, sempre buscar novidades, para que a gente consiga acompanhar e desenvolver bons trabalhos na área, né. Aqui, realmente, na região, a gente tem possibilidades, a gente tem a capacidade de produzir mais, de produzir bem, né, mas a gente precisa realmente da capacitação dessas pessoas que estão agora na graduação, nas pessoas que estão envolvidas aqui na produção. Na avicultura, né, a gente sabe que é uma área muito apaixonante, mas que tem muitas dificuldades, né? A gente sabe que aí a lucratividade ainda é aquém do que os produtores merecem, né? Mas que realmente é uma área que faz a gente se sentir sempre ativa, né? É uma área muito dinâmica. A gente nunca fica parado com a avicultura, né? E ela sempre está se renovando, buscando informações, buscando novidades, e a gente precisa correr atrás também, né? Porque senão a gente vai ficar para trás e vai ficar desatualizado. Então, paixão, dedicação e não parar de estudar. Essas são os três pilares que eu falo aí para que a gente sempre tenha sucesso na área. Que bom. Bom, chegamos ao final, né? Obrigada mais uma vez, professora Luana, por aceitar o convite, né? Por todas essas informações, por participar conosco, né? A gente fica muito feliz com a tua participação, um prazer te conhecer também. Obrigada. Imagina, Catarina, eu que agradeço o convite, foi um prazer. É sempre bom, eu sempre fico muito feliz de falar, porque, como eu disse, que eu sou uma pessoa apaixonada pela zootecnia, e eu gosto muito sempre de falar para quem quer que seja, né? E ainda mais com um podcast tão interessante, voltado para a avicultura. Então, realmente, eu que agradeço, fiquei muito feliz e eu que tenho o prazer de te conhecer. Bom, eu quero agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora, né? Dizer que a gente se vê em breve em um próximo episódio.